Sejam todos bem-vindos a mais um podcast na Parede do Ligário. Temos como patrocínio a Mand Business. E já agora nós temos aqui um convidado que é um nome sonante no nosso mercado e não só. O The Best do mundo de futebol. Aquele que para muitos é conhecido como dono da camisa 10, Ben Gueve. Ben Gueve, seja bem-vindo ao nosso podcast na Parede do Ligário. Muito obrigado pelo convite. Já agora, Ben Gueve, eu vou querer saber um pouquinho do Ben Gueve, da história de Ben Gueve, o porquê desse nome. Então, já agora eu quero que o Ben Gueve comece a nos contar o porquê desse nome Ben Gueve. Esse nome não é um nome dado por pessoas de fora e tudo mais, ou adeptos do mundo de futebol. É um nome meu, B é diminutivo de Benedito, e Ngueve também é outro nome de registro. Foi dado pela minha mãe e assim carrego para toda a vida. E no mundo de futebol, acho que essa paixão começou desde pequeno. Eu venho de uma família desportista. Todos na minha casa jogam futebol e me incentivou bastante a jogar futebol foram os meus irmãos mais velhos, que me levavam sempre nos campos e tudo mais. Eu assistia e me encantava com a maneira como eles jogavam e assim também entrei no mundo do futebol. E já agora, qual foi a primeira equipe onde o Ben Gueve deu o primeiro passo no mundo de futebol? Onde começou a tocar na bola? Eu acho que na maioria dos jogadores da nossa província começaram nas equipes do bairro. Exatamente. Começaram nas equipes do bairro e tudo mais. Nós fomos jogando no bairro com os amigos. E o primeiro clube que me recebeu e sou grato até hoje é o Sporting do Bié. O Sporting do Bié que me ensinou a jogar futebol no verdadeiro sentido, porque no bairro era só aquilo de chegar, de jogar sem nenhuma regra e tudo mais. E no clube nós aprendemos o futebol no verdadeiro sentido, a partir dos aspectos táticos, técnicos, posicionamento e muito mais. Foi no Sporting Clube do Bié. E no mercado local, qual foram as pessoas que deram aquele suporte no Ben Gueve para ser o Ben Gueve de hoje? Eu, eu tenho muitas pessoas boas do meu lado. Tenho muitas pessoas boas do meu lado que me motivam sempre. E os mais velhos se encantaram com a minha forma de jogar, me motivam muito. Eu me lembro que desde pequeno eu fui vendo jogadores grandes na província e simpatizando com eles, porque nós aprendemos a cada dia. Exatamente. E eu aprendi muito com os mais velhos, por isso que cheguei até onde cheguei. Eu via jogadores como o Matheus Cangela, o Dé e tantos outros da nossa praça, Seque Seque e outros que me motivavam a jogar. E eles sempre deram aquele suporte. Não para, continua, vai chegar a tua vez, porque futebol é feito de oportunidades. E todo jogador que quer ser grande tem que esperar pela sua oportunidade. E foi assim, crescemos assim, obedecendo os mais velhos e chegamos até onde chegamos. E no mercado local ainda onde nós estamos a tocar, eu também gostaria de saber qual é aquele jogador que o Ben Gueve na camada juvenil ficava na bancada e dizia: eu quero ser como aquele. Matheus Cangela. Matheus Cangela. Um jogador que me encantava muito. Ele é um jogador super. Marcava golos em todo o canto do campo e era fantástico vê-lo jogar. Tinha também o Bento Nelson, que naquela fase jogava no escalão acima do meu. Exatamente. O Aurélio, o Janu, o esquerdinho também. Jogamos na mesma fase e no mesmo escalão. Também foi um jogador assim destacado e tudo mais e é isso. Dificuldades que o Ben Gueve viveu para ser o Ben Gueve de hoje no mundo do futebol cá no mercado bieno. Dificuldades são várias, mais na nossa praça, na nossa realidade, porque eu acho que os empresários locais têm um certo receio em apoiar a camada juvenil. Porque se nós tivéssemos um apoio mais sério, eu acho que muitos jovens daqui iam sobressair no mercado nacional e quiçá internacional.
Então as dificuldades foram muitas. Eu joguei numa época em que tinha muitos bons jogadores e até já fui banco, chama assim, né? Já fui suplente e nunca parei de trabalhar. Eu sou alguém que luta pelos sonhos. Eu acreditei sempre que ia chegar até no mais alto nível e foi assim. Já tive treinadores que falavam coisas erradas de mim, eu não ia aguentar e tudo mais, mas aquilo me motivou mais a crescer, a trabalhar. Eu gosto de lutar pelos meus sonhos. Eu acho que a realização dos sonhos é que traz a felicidade. E Exatamente. foi mais ou menos isso. Dificuldades são muitas. E o Bengueve teve dificuldades sim, porque não há história sem dificuldades. E são essas dificuldades que nos fazem ser o homem que nós somos agora. Porque o pessoal que diz que não teve nenhuma dificuldade, eu acho que estará a mentir, porque ainda mais no mundo de futebol, né? Houve um momento que acho que o Bengueve também já jogou um pé ténis, outro só meia. É verdade, acontecia. Olha, mas eu fui um jogador destacado desde a formação e Exatamente. sempre apareceu pessoas para me darem chuteira. Eu Uhum. nunca passei muito essas dificuldades de ter que jogar um P-tênis, um P-meia e tudo mais, porque sempre apareceu pessoas que falavam, oh, ele é um grande jogador, vai crescer, vai crescer. Então, davam sempre. Eu, graças a Deus, eu tive sempre o auxílio do Manelas, que Uhum. naquele momento, naquele tempo, foi o secretário-geral do Sporting Clube Petróleos do Bié, que nunca me deixava mal. Exatamente. Eu sempre que havia dificuldade de chuteira, ia para lá e ele me negava. Era pronto. Quer chuteira? Tá bom, tira aqui, mas não sei o quê. E foi assim, nunca tive muitos esses problemas. E os meus irmãos também sempre viram em mim um jogador grande Exatamente. e sempre deram. E se o Bengueve nesse exato momento tivesse o poder de estar na cadeira mais alta que comanda o futebol a nível provincial, que estamos a falar da APF e da Juventude do Desporto, o que é que o Bengueve faria para mudar um pouco o desporto cá na nossa província São Futebol? Ah, essa questão é um pouquinho assim complicada, né? Mas eu acho que a nossa associação está muito bem representada, visto que Exatamente. desde que o senhor Teles pegou a Associação Provincial, o futebol no Bié tem desenvolvido de que maneira? Exatamente. E aí ele aposta na formação de treinadores, que é o sustento das equipas, a formação de árbitros, que são os que dirigem as partidas de futebol, tem que estar bem preparados. E eu ainda nunca me vi a ser um presidente da APF e tudo mais. Tudo porque nesse momento o futebol bieno está bem encaminhado e está indo numa boa direção. Está indo numa boa direção, graças ao novo elenco da APF. Ainda nunca me vi a ser presidente da Associação Provincial. Já agora também aproveitar a oportunidade para mandar aí um forte abraço ao nosso presidente da APF, Mantelas, que em breve também estará sentado aqui no cadrão do nosso podcast, que é o podcast mais Go e mais quente da província. Bengueva, eu queria saber também que o porquê de o Bengueva, em todas as equipes onde vai, ser sempre o 10. Porque tem equipas que o Bengueve não é 10. E como é que o Bengueve se sente de não ser o 10 numa equipe? Porque sabemos que o teu nome é Bengueve o 10, o eterno 10. É, certo. Esse número foi me dado desde pequeno e eu gosto de jogar número 10. Desde pequeno joguei número 10 e então esse é o número que me identifica. Fui jogando em diversas equipas e sempre me deram a camisola 10 e para mim não é o número que joga, esse é só o Exatamente. número que me identifica, por isso que Exatamente. eu me sinto tranquilo quando vou numa equipa e me dão um outro número, porque é sabido que nas outras equipas nós já encontramos pessoas, Uhum. jogadores que são bons e se calhar aquele número já está ocupado. Para não trazer um certo litígio entre jogadores e um mau ambiente no balneário, eu aceito jogar com qualquer número, e o que é bem normal. Mas o número que me identifica é 10 e eu amo jogar número 10. Agora, essa coisa de ser capitão sempre, número 10, acho que é a forma como eu encaro as partidas de futebol. Eu encaro tudo na seriedade,
até jogo treino, eu não gosto de perder, não gosto de perder jogos e Exatamente. levo tudo a sério. Então, por isso que com essa seriedade e tudo mais, a forma como eu motivo os colegas lá dentro do campo, do balneário, é que faz com que os treinadores me dão a oportunidade, né? Se posso assim dizer, a oportunidade de ser às vezes o capitão, o número 10 e o líder das equipas onde eu passo. Ah, vamos agora também, eu quero saber do Bengueve a nível internacional ou nacional. Vamos começar nacional, né? A nível nacional, quem é a fonte de inspiração do Bengueve? Ah, eu já vi muitos jogadores desfilando na Praça Nacional, até muitos, já joguei contra muitos Exatamente. também, Vamos chegar aí. yeah, já joguei contra muitos. Então, naquele, naquela fase mais de pequeno, o jogador que mais me encantou era o Jô. Exatamente. Yeah, Joga. Jô. A nível nacional é o Jô. Jô depois apareceram outros, mas é o Jô. E a nível nacional? Nacional é o Jô. Internacional, desculpa, internacional. Internacional é Ronaldinho Gaúcho Uhum. e Cristiano Ronaldo. Opa. Gosto um pouquinho também do Messi, né? Eu gosto de todos os jogadores que jogam bem. Yeah, Exatamente. mas que me encantou mais é o Ronaldinho Gaúcho. Depois o Cristiano Ronaldo, ele é super. Exatamente, exatamente. Eu acho que temos também aqui temos pedra quente, mas enquanto isso nós vamos estar aqui a saber mais um bocadinho do Bengueve. Bengueve, quais são os rituais ou o que o Bengueve faz antes de entrar numa partida de futebol? É, é bem sabido que as partidas de futebol são uma coisa louca, se posso assim dizer, né? Uma coisa louca. Exatamente. É difícil. Hoje em dia, as equipas cresceram bastante e todos os jogos são jogos difíceis. Uhum. Então, antes de cada jogo, eu me limito de muita coisa para já, muita coisa, me limito de muita coisa. E antes do jogo é mesmo uma oração, porque Deus tem que estar na frente de tudo. Yeah, pedimos a Deus para que seja o jogo corra bem, e aí nas partidas de futebol há muita coisa que Exatamente. acontece. Yeah, então pedimos sempre a Deus que nos dá aquele suporte e jogamos. O que é que não falta na mochila do Bengueve quando está aí a um estádio de futebol para jogar? É o que não falta. As Além da chuteiras. chuteira e as meias. Yeah, além das chuteiras e as meias, eh, eu levo Uhum. Bíblia mais no telefone, né? Levo a Bíblia e nunca esqueço de ler sempre um capítulo e tudo mais. Yeah. Que me move é Deus. Acho que Exatamente. yeah, Deus dá a maior força. Então nunca devemos Exatamente. esquecer disso. Yeah. Agora, eu também queria saber o estilo musical que o Bengueve gosta de ouvir quando está aí a uma partida de futebol. Eh, Para mim, que identifica os jogadores de futebol é Kuduro. É Kuduro, é um estilo que Exatamente. mexe mesmo conosco e nos dá uma motivação extra. Exatamente. Yeah, nos dá uma motivação extra antes do jogo. Então é Kuduro. É Exatamente. Kuduro. Eu quero que o Bengueve também partilhe conosco, partilhe conosco qual foi a direção. Vamos falar do Sporting do Bie, né? Porque nós sabemos que o Sporting do Bie é a equipa que deu, sim, um grande impulso para a carreira do Bengueve. Porque nós conhecemos o Bengueve hoje é porque existe um Sporting do Bie. Então, nós queríamos saber qual foi a direção que o Bengueve disse no Sporting. Eu estou aqui, tenho um momento de glória, fui feliz. Se é a direção cessante ou a direção atual. Eu me dei bem com todas as direções. Uhum. E as duas direções, eu joguei no Sporting com duas direções. Exatamente. E a cessante me deu momentos de glória. Uhum. É que fez com que a nível nacional conhecessem o Benguela, porque nós participamos em campeonatos nacionais, desde os juvenis, júnior, na direção cessante. Agora, na direção atual, foi já o maior impulso por conta da segunda divisão, apoiamento ao Gerabola e tudo mais. Então, eu agradeço as duas direções que me receberam de braços abertos e me lançaram nas lides de futebol nacional, porque as duas direções me deram a confiança
de estar lá e que o pessoal conhecesse o Bengueve. Então, as duas direções. E, em casa também a nossa família quer saber como é que foi a saída, como é que foi a saída do Bengueve do Sporting do Bié para o Sporting de Catabola. Porque sabemos que são do Sporting, mas o Bengueve tem uma capacidade. Se o Bengueve nesse exato momento ele nos falar aqui, eu vou jogar na equipa Parede do Legário no Provincial, é claro que muita gente também vai vir jogar na nossa equipe. Então, eu quero saber como é que foi essa trajetória do Bengueve para o Sporting do Bié ao Sporting de Catabola. Foi algo assim, um pouquinho. Eu não gosto muito de falar disso, porque no meio disso houve coisas que eu não gostaria que ressurgissem e tudo mais. Exatamente. Mas o presidente David Fanico foi alguém que já andou a mim atrás há bastante tempo. Só que eu sou fanático do Sporting do Bié. Exatamente. E naquela fase eu era o capitão do Sporting do Bié e tudo mais. E eu sentia receio de jogar nas equipas dos municípios. Porque já se sabe, lá nos municípios é mais de choque, mais não sei o quê. Quando você tem um nome grande, todo mundo vai contra ti de formas Exatamente. a lesionar e tudo mais. É isso. Então, eu nunca aceitei. Ele já me fez vários convites. Eu não tinha aceitado, mas depois surgiram aí algumas coisas com o Sporting do Bié e ele aproveitou o momento certo. Foi um momento Exatamente. de fragilidade. Eu estava assim um pouquinho. Ele Ele veio. veio e bem, eu te quero. Eu disse, "Pô, como assim, boss? Não, eu quero, tenho um projeto, assim, assim. Me explicou o projeto e eu gostei do projeto dele. Porque ele é um presidente de ambições também. Ele sempre quis ganhar o campeonato provincial e disse, contigo eu vou ganhar o campeonato provincial porque tu és um jogador grande e eu sei que quando fores para a minha equipa tem uns tantos que vão te seguir pelo que você é Exatamente. na província e pelo que você joga. Disse, não tem problema, vou pensar na proposta e tudo mais. Ficamos assim durante 2 semanas e eu fiquei, não, acho que já era altura de experimentar um outro projeto na província do Bié, porque eu primeiramente saí do Sporting do Bié para o Ferroviário do Amo, um Exatamente. projeto assim mais nacional e tudo mais. E queria experimentar um outro projeto além do Sporting do Bié aqui na província e foi nessa altura em que falei com o presidente do Sporting do Bié e tudo mais. Ele primeiramente não queria porque eu era o capitão, era a peça-chave naquela fase, era a peça-chave da equipa e o motivador também daquelas crianças, porque até jovens, né? Dos jovens, porque eram jovens que não jogavam no mesmo escalão que eu e tinham um certo fanatismo por mim, então eles gostavam de estar comigo e eu, no momento em que saí, e as coisas ficaram como ficaram. Gostei do projeto, ele me convidou e tudo mais, falei com o presidente do Sporting, ele primeiro não aceitou e tudo mais, mas depois disse não, como gostaste do projeto dele e queres fazer isso, tá bom, eu vou te mandar lá como empréstimo. Exatamente. Vais como jogador emprestado. Então, logo termina a época, voltas. Se não tem problema, só vai ser uma época e tudo mais. É quando eu fui para lá, houve o que houve, me destaquei e tudo mais. Ganhei 2 bolas de ouro por intermédio do Sporting de Catabola. E foi uma coisa maravilhosa. Já agora, nós vamos a conversa está muito quente. Acho que o Bengueve tem que dar um gol, tem que dar um gol. Obrigado. E vamos agora para o intervalo e voltamos já para a nossa segunda parte. Eu sou Bié, vivo Bié, respiro Bié. Eu sou de lá de onde o vento faz a curva. Bem no coração de Angola, onde teve a nuca. Estamos na segunda parte do nosso podcast com o The Best Bengueve. A conversa tá muito saudável, são conversas
São perguntas e respostas saudáveis, nada de queimadura ainda, por enquanto, porque vem aí um momento mais quente do nosso programa, onde o Bengueve vai ser submetido a uma série de perguntas, imagem que ele prefere, porque é de hábito, né? Essa é a parede do Ligário. Bengueve, falando do Sporting do Bié e do Sporting de Catabola, nós também ouvimos que quando o Bengueve saiu do Sporting do Bié para o Sporting de Catabola, o Bengueve deixou o Sporting, epa, tipo uma criança órfã. Tipo uma criança órfã. Por quê? Porque o Bengueve, quando sai Sporting, do Sporting do Bié para o Sporting de Catabola, carregou acho que 70% do Sporting do Bié para Catabola. Até nem muito por aí. O Sporting do Bié é um clube grande. Uhum. Clube grande, sempre foi grande na nossa província. E eu acho que deixei o Sporting do Bié num bom momento, porque foi após a conquista do campeonato provincial. Nós ganhamos o campeonato e depois veio aquilo de ter que experimentar outro projeto. E sim, tem muitos jogadores que me acompanharam nesse projeto, não porque eu incentivei eles, é porque eles gostam de estar comigo e me veem como líder deles. Só por isso, eu não tenho o poder de influenciar ninguém, até porque nós todos somos adultos. Eles gostaram também do projeto em que eu fui e queriam ir comigo. Assim, fomos dando sequência e pegamos o Sporting de Catabola, tornamos o Sporting de Catabola no grande clube que é hoje na nossa província e também a nível nacional. Falando do Sporting de Catabola também, nós sabemos que o Bengueve no Sporting de Catabola teve momentos de glória. Teve um jogo contra o Inter, que acho que podemos ver aqui na nossa tela, acho que foi esse jogo aqui contra o Inter, onde tivemos um Bengueve, porque nós até estávamos aqui a comentar, eu e a minha equipe, que não sei porque é que o Bengueve ainda está na província. E a jogar provincial. Será que o Bengueva não tem uma equipe, estamos a falar de agente, que impulsiona o Bengueva a sair da província e navegar em outros mares? Eu tenho agente, Uhum. tenho agentes esportivos e um dos meus agentes é o meu irmão mais velho. Exatamente. O irmão mais velho. Sim, foi, no Sporting de Catabola teve momentos de glória. Tanto mais que neste jogo antes do jogo contra o Inter jogamos com o Sporting de Benguela, Uhum. fizemos um grande jogo, era uma equipa que estava na primeira divisão contra uma Exatamente. equipa do campeonato provincial e tu já sabes que as equipas da primeira divisão têm um certo andamento muito Exatamente. diferenciado do nosso e foi o ponto mais alto do Sporting de Catabola, eliminar o Sporting de Benguela na luta dos dois leões, né? Exatamente. Ganhamos o Sporting de Catabola, nos apuramos para outra fase, jogamos contra o Inter. Foi um grande jogo, tivemos uma boa performance, graças aos nossos treinadores que sempre estiveram aí conosco, nos motivando. E nós acatamos aquilo tudo e fomos dando sequência, jogamos. Infelizmente, perdemos contra o Inter, mas foi um grande jogo, porque naquele jogo nós mostramos que queríamos mais e tudo mais. Sim, eu sou um jogador que gosta de levar as coisas ao extremo. Exatamente. Eu gosto de jogos que têm exigências máximas. E esse tipo de jogo me caracteriza. E é muito mais fácil ter que jogar com equipas da primeira divisão como com equipas do campeonato provincial do teu nível. As equipas da primeira divisão são equipas que jogam muito na forma tática, posicionamento e tudo mais, não são muito agressivas, algumas não são muito agressivas e te dão um certo espaço de jogo. E aí tu consegues mostrar mais ou menos as tuas valências. É, eu sonhos tenho. E o meu maior sonho foi atingir a primeira divisão. Vamos chegar aí. Yeah. Como uma história de amor, há sempre um momento de brigas e desavenças, né? Nós também, no Sporting de Catabola, o Bengueve teve momentos de glória, que é onde estamos aqui a ver na nossa tela também, um momento que deram o prêmio de Day Best 2 vezes consecutivas. Acho que foram as 2 temporadas que o Bengueve fez no Sporting de Catabola que deram também esse grande impulso
Por quê? Porque o Benguela chegou no Sporting de Catabola, mudou a história do Sporting de Catabola, foram campeões provincial. E eu também queria saber, lá em casa o pessoal também quer saber, o porquê da saída do Benguela do Sporting de Catabola. Porque estamos a ouvir, não sabemos se é oficial ou não a saída do Benguela do Sporting de Catabola. Falando do Sporting de Catabola, o Sporting de Catabola é um clube que me recebeu muito bem, de braços abertos. Eles me deixaram à vontade e eu gostei de estar lá. Lá em Catabola tem um clima bastante agradável, e saudável também. O público de lá é muito afetivo e eu amei estar no Sporting de Catabola. E quanto à saída do Sporting de Catabola, ainda são apenas especulações, nada confirmado, porque até agora eu não assinei com nenhum clube. Sou um jogador sem clube no momento, né? Sem clube no momento, porque ainda não assinei. Tem aí algumas propostas, mas estamos em estudo. Se fosse para continuar no Sporting de Catabola, para mais uma época, eu continuaria, porque eu me apaixonei pelo Sporting de Catabola e amo o Sporting de Catabola. Eu sempre fui fã de Sporting, então eu sou mais um Sporting, tá vendo? Eu amo o Sporting de Catabola, está no coração. Se for para sair, sairei de cabeça erguida, porque fiz o que fiz lá e aquele povo me ama. Mas se fosse para ficar, também ficaria, pelas mesmas razões. E, então o Sporting de Catabola está no coração e ainda, ainda assim me considero jogador do Sporting de Catabola, porque não assinei com nenhum clube aqui na província. Então, quer dizer que o Benguela está à espera de propostas que mexem com qualquer coisa lá mais no coração do Benguela. Nós sabemos que o Benguela também é um jogador do topo de gama. Para ter o Benguela na tua equipe, é claro que tu tens que gastar. Tens que gastar, porque o Benguela tem as suas exigências. Então, tens que gastar para ter o Benguela. Quem está a ver o nosso podcast, acho que a oportunidade de ligar para os agentes do Benguela é essa, porque ele está sem clube. E quem sabe, quem vir com uma proposta que ele vai analisar e os números são grandes, ele aprova. Também Benguela, eu queria saber do Benguela, já agora também só para aproveitar, Rastempi, ao grande professor Bravo, que já não faz parte do mundo dos vivos, perdemos ele, foi treinador do Benguela, Muito bom treinador. exatamente. Já estamos sentidos pela perda e já mexeu com a estrutura do Sporting de Catabola e não só com o município de Catabola e a província de Bié. Exatamente. Era alguém que tinha muito para dar. Que é só uma descanso em paz, mister. Havemos de nos encontrar, Rastempi. Benguela, nós queríamos também saber do Benguela, porque o Benguela não jogou ou não joga só cá no Bié. Benguela também ouvimos que tem, tem garimpos, conforme se diz na gíria, garimpos. Tem garimpos em municípios da nossa província e também em províncias. Benguela, vimos que Benguela garimpa na província do Ambo. Nós queremos saber se o cachê que o Benguela recebe em alguns municípios daqui e na província vizinha é mesmo ou há uma diferença abismal. Falando de garimpos, né? Os garimpos nos sustentam. Exatamente. Sustentam, dão uma outra visualização também na nossa imagem e no bolso. Exatamente. E a nível local tem mais cachê do que na vizinha província do Ambo. Na vizinha província do Ambo temos um cachê e nós jogamos lá às vezes, falo mais de mim, né? Eu jogo lá às vezes pela qualidade que lá tem. E como eu disse no princípio, eu gosto de aprender. Aprendo a cada dia. Então, nós devemos aceitar que a realidade do Ambo está um pouquinho acima da nossa. E em termos de desenvolvimento desportivos. Então, as minhas idas lá para o Ambo é mesmo nesse sentido, de querer aprender mais e o futebol deles é mais desenvolvido que o nosso. Mas eu também gosto de jogar aqui porque aqui pagam mais. Será que Dinheiro. os contratos do Benguela em equipes locais em municípios onde o Benguela joga é um contrato mensal e prêmios de jogo ou o Benguela cobra uma taxa por jogo? Desde 2001, desde que eu me mudei, não.
Antes. Desde que eu assinei o meu primeiro contrato profissional, eu tenho tido várias propostas e outros contratos profissionais. Nas equipas daqui, falo mais de futebol profissional, que é o campeonato provincial, é reconhecido pela FAF. Eu exijo, eu assino o contrato, eles me pagam mensal e também prêmios de jogo. Exatamente. Me pagam mensal e também prêmios de jogo. Qual foi o maior cachê que o Bengueva já recebeu a nível local? Em equipes onde já passou no nosso mercado, cá no BIE? Isso aqui é um tema que eu não gosto de falar porque dá inveja em certos. Exatamente. Vão querer seguir o Bengueva. Mas eu tenho tido bons cachês. As equipas onde eu assino me pagam bem. Por isso que se vocês notam, às vezes eu fico 2, 3 anos, 3 épocas numa equipa. Eu não fico só. Então, para ter que me ter nas equipas, tem que preparar mesmo um bom cachê, porque eu gosto de dinheiro. Exatamente. Jogar futebol custa. Futebol tem certos riscos que nós corremos. E depois de cada jogo tem que ter mesmo alguma coisa. Exatamente. Porque Para é se levar em difícil casa para se levar em também. casa, temos responsabilidades em casa e tudo mais. Onde eu jogo tem que me dar um bom cachê. Por isso que até agora não assinei com nenhuma outra equipa, porque os cachês estão assim um pouquinho baixos. Mas já recebi propostas altas, só que estamos ainda a avaliar. Também tem aqui uma pergunta, acho que essa aqui tem um pessoal em casa que perguntou se o Bengueva tem alguém, acho que a pessoa que escreveu isso gosta do Bengueva ou é fã do Bengueva. Perguntou se o coração do Bengueva está ocupado e se está ocupado quem é, ela quer saber. Nesse momento não tem espaço para mais ninguém, o meu coração está ocupado. Tenho uma namorada, tenho um relacionamento assim bem estável e eu gosto da minha namorada. Exatamente. O Bengueva já respondeu essa pergunta. Então, nós estamos a sair do mercado local, vamos para mais fora, porque também falando do mercado local, sabemos que o Bengueva jogou uma temporada no Vitória do BIE. Eu acho que aquela segunda divisão foi a segunda divisão que impulsionou a saída do Bengueva do mercado nacional para a província vizinha. Sim, foi a segunda divisão, primeiro apuramento que eu fiz e me deu um salto grande na imagem, porque a segunda divisão é um campeonato em que tem lá muitos olheiros e tudo mais, e aquela segunda divisão me meteu mesmo no top. Fiz todos os jogos titulares na equipa de Vitória, naquele momento era comandada pelo João Pintar da Silva e o Mr. Exatamente. Nelo. Joguei lá a segunda divisão e me impulsionou de que maneira? Porque o Bengueva é um jogador que saiu do Sporting e foi no Vitória. E Vitória é tipo Real e Barcelona. Como é que foi essa saída do Bengueva do Sporting para o Vitória e jogar com a mesma intensidade no Vitória? Houve muitas turbulências. Porque, como tu disseste, Sporting e Vitória são rivais no bom sentido. Exatamente. Elites esportivas são rivais, são as duas maiores equipas da província. E sendo as duas maiores equipas da província, elas querem ter os melhores jogadores da província. Exatamente. E eu fui formado no Sporting do Bié, devo muito ao Sporting do Bié. E o Vitória apareceu na minha vida de forma a alavancar mais a minha carreira. E foi uma coisa assim doida, houve litígios, brigas, não pode sair e tudo mais. Mas eu fui no Vitória por conta da minha carreira. Naquela época, o Sporting do Bié só pretendia jogar a Taça de Angola e o Vitória queria fazer a segunda divisão. Eu tenho bons conselheiros, agradeço muito e foram me dando certos conselhos. Olha, a Taça de Angola só será um jogo às vezes, porque é bem sabido que na Taça de Angola as equipas mais baixas sempre encontram equipas da primeira divisão. Exatamente. E é muito difícil ter que jogar com equipas da primeira divisão porque tem um outro andamento e tudo mais. Certo, naquela fase foi assim, o Sporting calhou com Santa Rita de Cássias, jogo em casa, e eu vi que para alavancar mais a minha carreira tenho que fazer mais jogos
porque a segunda divisão é o campeonato é extenso. Há jogos em várias províncias e tudo mais. E aceitei os conselhos que me deram por representar o Vitória e também com um braço forte do João Pintar, porque se não fosse ele, não sairia do Sporting do Bié. Também nós queríamos saber como é que foi a trajetória do Bengueve no Ferroviário do Ambo, porque soubemos que o Bengueve no Ferroviário do Ambo jogou primeiro o apuramento para a primeira divisão e depois jogou a primeira divisão. Nós já vimos o Bengueve no 11 de novembro a desfilar com equipas renomadas como o 1º de agosto, entre outras equipes. O Ferrovia foi o maior salto da minha carreira, se posso assim dizer. Foi a coisa mais maravilhosa que eu vivi na carreira desportiva e tive lá a maior conquista de todas a nível coletivo, que é ser campeão da segunda divisão. Olha, o mais engraçado é que no meio dessa história tem a universidade e eu tive que anular o ano na universidade para ter que jogar futebol. Só para saberem que eu gosto de ir atrás dos meus sonhos. Exatamente. E aí o meu maior sonho naquele momento era jogar a primeira divisão, que é o Girabola. Então, num dia eu saí da escola, era tempo de reconfirmações e tudo mais. Cheguei em casa e recebi uma chamada do treinador João Pintar da Silva, que eu tenho como pai a nível desportivo. É meu pai. E aí ele me ligou e, olha, nem me pediu, ele me deu uma ordem. Disse, olha, até amanhã tens que estar aqui no AMO porque eu te preciso na minha equipa. Mas, meu filho, não quero não como resposta. Eu fiquei assim, a pensar, para estudar, terminei o segundo ano, era para o terceiro. Para estudar, vou ter que deixar para ir jogar. Fui conversar com o meu irmão primeiro, porque o meu irmão mais velho é que é o meu melhor amigo e é que me aconselha muito. E eu fui conversar com ele e disse, não, você não pode deixar a universidade para ir jogar. Aí é segunda divisão, não sabemos como é que vai ser, se calhar não vão subir. Eu disse, não, conhecendo o Mampinta, como é carinhosamente chamado, nós estamos chamando, conhecendo o Mampinta, eu sei que esse ano vamos subir. E ele me falou do projeto. Tem muitos jogadores de fora, jogadores que vieram de Luanda, Benguela e tudo mais. Então, uma equipa que ele preparou para subir. Então, aceitei. Falei na mãe, minha mãe, minha rainha. Falei com ela. Ela disse, tá bom, vais fazer lá quanto tempo? Primeiramente, eu lhe falei, né? Só vou fazer 6 meses. Depois da competição eu volto. Exatamente. Ela foi analisando 6 meses com a escola, só vai faltar 1 mês na escola e tudo mais. Tá bom, pode ir fazer. Fomos lá jogar a segunda divisão, foi um campeonato incrível. Fizemos um campeonato excelente no Ferrovia, onde naquele período foi todos contra todos, a 2 voltas. Tinha 10 equipas. 10 equipas, nós perdemos apenas um jogo, empatamos 2 jogos e ganhamos todos os jogos. Nos tornamos campeões da segunda divisão e foi a minha maior conquista, porque aquilo é um campeonato nacional. Exatamente. Todo jogador aqui no Bié queria estar no meu lugar como campeão nacional. É muito bom, é uma alegria. O povo do Ambo nos recebeu de uma maneira que não vale a pena. Todo mundo simpatizou conosco, nos deram aquele apoio e tudo mais. Foi uma coisa maravilhosa que eu vivi no Ferroviário do Ambo. No caso, né, na segunda divisão. E depois fomos para a primeira divisão, que é o ponto mais alto. Exatamente. Ponto mais alto. E a primeira divisão, Girabola, um campeonato que dispensa apresentações. Nos dispensa apresentações. Bengueve, eu também gostaria de saber de Bengueve. Na nossa praça Biena, na atualidade, qual é o nome que brilha o nosso país que está a nos representar nos grandes palcos nacional, não só cá, mas também internacional? Samuel. Samuel do Bié. Craque, Samuel do Bié, ele é um craque, é um jogador que dispensa apresentações ele atualmente é o nosso representante, é o melhor jogador que a província tem, porque ele está a fazer uma ótima carreira a nível nacional e internacional, está a representar o Desportivo da Lunda Sul e está a jogar a Taça das Confederações Africanas ele é o nosso representante. Será que Grande jogador. nós vamos voltar a ver um Bengueve na primeira divisão?
Uh, nós temos projetos, não depende simplesmente de nós, Exatamente. não depende simplesmente de nós. Temos agentes que estão aí a trabalhar e enquanto tiver força, nós vamos lutar para estar lá na primeira divisão. Já houve proposta de equipas da segunda divisão, até mesmo da primeira divisão, só que recuamos por conta da formação. Agora terminei a formação e estou livre. A qualquer momento o Bengueve vai desaparecer um pouquinho da província, porque temos projetos já em carteira fora da nossa província. Quiçá Bengueve volte da Também primeira divisão. eu queria aproveitar o momento para perguntar ao Bengueve quem é Henrique Leite na sua vida. Também um pai. Meu pai. Eu conheci o Mr. Henrique desde pequeno. Ele foi nosso coordenador do futebol a nível do Sporting Clube Petróleos do Biel. Conheci no Sporting. Fomos crescendo e tudo mais. Fizemos uma amizade incrível. Eu tenho ele como pai, também meu conselheiro. Atualmente jogamos em equipas diferentes. Ele é o treinador do Sporting do Bié e eu jogo noutra equipa. Mas sempre que estamos juntos, a nossa convivência é saudável. Não falta o respeito a ele. Ele também me tem como filho e temos um ambiente assim fixe. Ele é pai para mim. É isso aqui que muita gente em casa queria saber, como é que está a relação. Mas É. já agora, nós sabemos que o Bengueve, por ser o jogador que é na nossa província, e nós aqui vamos mudar, porque estamos na reta final do nosso programa, vamos para o momento quem o Bengueve prefere. Ok. Estamos aqui agora na rubrica com o nosso The Best, que é a rubrica Quem Ele Prefere. Essa rubrica, nós vamos passar imagens. A única coisa que o Bengueve vai dizer, prefiro esse aqui, sem dizer o porquê explicar, porque se formos explicar é lá no SIC e nós aqui estamos na parede do ligar. Podemos, né? Já agora, nós vamos para a nossa rubrica com o nosso The Best, Bengueve, Quem Ele Prefere. Bengueve, entre o picolé e o manus, quem tu preferes? Deus. Não arranjar problema. Só Sim, quem só prefere? indicar e Não, sem falar o porquê. explicações. Sim. Prefiro o Manusco. Manucho, o Bengueve prefere o manucho ao invés do picolé. Já agora vamos para a segunda imagem, meu realizador. Acho que aí é chuva de Adãos, né? Entre Adão Almeida e Adão Cunhinga, o 10 dos 10 do Cunhinga. Quem tu preferes? Aí não dá para saltar ou coisa assim. Não dá. É complicado. São dois bons jogadores e não tem assim uma preferência. Os Quem o dois, Bengueve os dois são escolhe? craques. Quem o Bengueve prefere? São craques, são bem importantes para mim. Se fosse para escolher, escolheria os dois. Sim, mas só tem que escolher um. É difícil, é complicado. Quem o Bengueve escolhe? Mas escolheria o Constantino Adão. Ele fica Gostinho. com Mancosta, como é carinhosamente chamado. Carlos, podemos ir para outra imagem. Entre Oswaldo Maliti e Mohamed Salah, quem tu escolhes? Seu arranjar problema. Todos craques, supers. Todos craques, muito bons jogadores. Os dois têm muitas qualidades, velozes e desequilibradores. E, sinceramente, eu joguei muito tempo com o Osvaldo e o Salah foi meu colega recentemente. Exatamente, E eu isso. conheço as qualidades dos dois. É difícil. Quem o B escolhe? Muito difícil. Ou quem o B prefere? Não dá para escolher os dois. Não, aí só tem que preferir um. É problema. Da cana da moto vai chamar. Problema. Ficaria com o Osvaldo Malik. Ele fica com Oswaldo Malik. Meu razão, podemos ir para outra imagem. Entre Gui Guilherme e o Mataela, quem tu escolhes? Bons jogadores, bons defesas. Aí escolheria o Mataela. Tá bem.
Jacó, Podemos ir para outra imagem, minha realizadora. Escolhe matar ela. Entre a luta de titãs, entre Barata e Sissoko, quem tu escolhes? necessário escolher essa imagem. Entre Barata e Sissoko, Aí quem tu escolhes? é Ou preferes? confusão, é confusão. É confusão. Quem tu meu Deus. preferes? Fogo. Essa minha realização não sabe brincar. Não, Eles pegaram pegaram pesado. pesado comigo. Depois Quem desse tu preferes? programa, sabem que terei problemas lá fora. Quem tu preferes? É muito difícil, é complicado. Ter que escolher um desses jogadores, são muito bons Exatamente. jogadores, bons centrais. Partilhei o balneário com os dois em campeonatos assim grandes e são jogadores que conseguem encarar os jogos de formas assim São muito centrais os dois. positivas, dois centrais. E já jogaram juntos na mesma equipa principal e também um já meteu o outro no banco e tudo mais. São Quem bons tu jogadores. preferes? Nessa escolha é complicada. Quem o B prefere? Passa só, passa. Não, tem não confusão. podemos, B. Quem o B prefere entre esses dois? Escolheria, epá, não pelo fanatismo Não, B, ou explicar amiguismo. ela na esquadra, B. Fogo, Quem o B difícil. prefere? Escolheria o Barata. O B escolhe o Barata em vez do Sissoko. Acho que ainda temos imagens, mas podes pular. Para ti, quem é o melhor peladeiro entre Cabe e Padre? Quem tem mais habilidade que o outro? Quem tu preferes nessa imagem? Eu acho que habilidade é o ponto de vista de cada um. Exatamente. Para mim, eu prefiro o Padre. Eu não sou muito a favor dos jogadores peladeiros, né? Exatamente, mas Porque não sou muito o a favor. B já Eu escolheu o prefiro o Padre. Padre. Então explicarem na esquadra, o B não pode explicar aqui, senão vão pensar que estamos no SIC. Acho que temos ainda mais uma imagem, acho que essa imagem é a última, entre os 9 dos 9 e os 9 dos 9 também, quem o Bengueva escolhe, porque nós sabemos que aí tem os dois pontas fora, porque temos o ponta que representa a nossa província fora, que é o Samuel, Sim, mas temos esses dois grandes grandes avançados jogadores. que só não estão lá por, não sei o porquê, e quem o B prefere entre esses dois. Eles têm muita qualidade e é muito fácil jogar com eles dois porque são pontas que se movimentam de maneiras a me ajudar a jogar, né? Porque eu jogo numa posição em que é mais atrás deles e para lhes servir. Mas Treco ou Canote? Treco, Treco, Bengueva escolhe o Treco. Treco. Eu acho que já não temos mais imagens, Agora nós vamos querer saber, depois desse momento, do Bengueva. Eu acho que são perguntas que o Bengueva tem que responder só sem nós prolongarmos mais, porque estamos mesmo na reta final. Nós vamos querer saber do Bengueva qual foi a melhor vitória que o Bengueva já teve na sua carreira. Melhor vitória assim num jogo de futebol, Exatamente. conquistas assim Sim. individuais. Sim, Conquista individual, bola de ouro. conquista individual, bola de que eu ouro. ganhei. Exatamente. E uma perda que até hoje está na tua mente, que se voltarias a viver aquilo, não querias que aquilo pudesse acontecer na tua vida. Uma perda, assim. Nós como jogadores estamos sujeitos a Não perder. só no mundo de futebol, né? Mas na tua vida em si. Na minha vida. O meu pai. Uma perda que até hoje dói. Até hoje não consigo aceitar que ele se foi, porque é alguém foi muito importante para mim e inexplicável. Exatamente. Conforme o Benguef disse, entre vitórias também há momentos de perda, porque isso é que faz sim, é que faz a história de alguém. E tivemos aqui no nosso podcast, o Day Best esqueceu a bola de ouro, veio sem a bola, então é complicado mostrar para aí em casa. Na próxima oportunidade. Mas é bem sabido que o Benguef é o best, o Day Best é o 10 dos 10. E foi bom estar aqui com o Benguef. Já agora eu quero que o Benguef deixe abraços para o pessoal lá em casa que nessa altura está a ver o nosso podcast. Ok. Abraços vão primeiramente à minha família, sempre me apoia nas diversas atividades que eu faço, aos meus amigos, à minha namorada, Fadília Canhanga,
a todo pessoal que apoia o meu trabalho, ao meu fã-clube, tenho um fã-clube, e ao meu fã-clube e a todo mundo que quer me ver bem no mundo do futebol e não só. Já agora, eu sou Ivandro Degas, o apresentador mais quente da província, que tem aquela língua bem afiada. E aproveito para mandar agora um forte abraço à minha colega Sandra Vitor, que infelizmente não está cá no programa. Maninha, um forte abraço. E a minha equipe, que é uma equipe muito forte, que trabalha arduamente para o bom nome do nosso podcast na Parede do Ligário, Amanda Business, que é uma empresa que trabalha arduamente também, que nos dá aquele suporte dia após dia. Então, família boa, não percam o próximo episódio. Eu sou Ivandro Degas e basei.